Bem, chegou aqui a nossa entrevistada para falarmos sobre mais um assunto que está na ordem do dia, ou na ordem da semana, né? Que é essa Semana Municipal de Conscientização do Autismo, que foi aberta ontem no Salão Farroupilha da Prefeitura de Juí. A gente há pouco destacou essa informação, frisando novamente a importância desse momento. E agora está aqui a presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, COMPED, que está puxando essa frente, né, dessa promoção desta semana. E a gente vai saber com a Juliana, que preside o Conselho, que dá conta também de outras deficiências, tanto intelectuais como físicas, né? Tem esse olhar atento para atender aí as entidades e as pessoas com deficiência, mas especialmente nesta semana de conscientização com relação ao autismo aqui em Ijuí. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigado por atender nosso convite. Muito obrigada a todos os ouvintes por essa oportunidade também de estarmos aqui. Certo. Né? Essa semana para nós é uma semana muito importante. Então é a Semana Municipal de Conscientização do Autismo. Né? E trazer para nós informações, conhecimentos, né? Muitas vezes a gente se depara com situações, daqui a pouco num supermercado, numa loja, na rua, na farmácia, e a gente olha aquela criança em crise e não sabe o que é aquilo, né? Sim. Quantas vezes talvez a gente já tenha julgado e dito, mas que mal educado. É muito novo isso para muita gente, né? Para todos nós, acho que ainda é novo, né? E é importante que você diz aí, e se coloca no lugar também, né? De talvez não compreender e não passar pela nossa cabeça de que pode ser um autista, né? Exato, pode aquela criança estar tendo uma crise, na verdade. Uma crise, né? Quando a criança autista tem uma crise, ela, na verdade, naquele momento, ela está sentindo dor. Dor, é? Dor. É isso. Quando a criança é não verbal, ela não tem a fala. Então, qual é o recurso dela? É chorar, Sim. É gritar, é se espernear, para poder dizer socorro, né? Ela está naquele momento tendo dor. A criança autista, ela tem sensibilidades, né? Muitas vezes uma sensibilidade auditiva, sensorial, né? A luminosidade de mais barulho, som, isso pode levar a criança a ter uma crise. Então, às vezes a criança pode estar no supermercado, né? Muita gente, muito barulho, muita luz, e isso pode desencadear. De certa forma. Pode desencadear. Fotofobia, né? E aí sim a criança na crise, quantas vezes a gente olha e acha que é falta de educação, é o pai e a mãe que não está sabendo educar, né? Quando na verdade aquela criança está no momento de dor, ela sente dor quando ela está em crise. Mas é pirraça, né? Tem também, como toda criança, ela vai ter momento que ela vai fazer pirraça, né? Que daí não é a crise. E a gente precisa saber diferenciar, né? Sim. Compreender aquele momento, mas de qualquer forma a gente precisa ter a calma com aquela criança naquele momento. Sim. Juliana, vamos definir aí, né, para o público do que se trata o transtorno do espectro autista em todas as suas variações, né, ou manifestações. Isso, então o transtorno do espectro autista, ele acomete então o nosso cérebro, né? Ele tem uma disfunção. Por isso que a criança autista, ela enxerga o mundo, ela percebe o mundo de uma forma diferente que nós. Ela tem essa compreensão. Existem 3 níveis, né? Nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1, a gente costuma dizer assim que é o mais leve. E aí a gente também se pergunta, leve para quem, né? Leve porque aparentemente aquela criança, a gente olha, a criança, o adulto, jovem, né? Porque isso não tem idade. A gente se direciona muito para a criança, mas muitos adultos descobrem o autismo com 30, com 40 anos. E o nível 1, a gente olha, a pessoa é perfeita, tu não percebe a dificuldade dela. Nível 2, ela é um pouquinho mais acometida, tem um pouquinho mais de limitação, então a gente já começa a perceber que algo está diferente naquela criança. O nível 3 é aquele nível mais severo, então, onde a criança é não verbal, ela não consegue falar, muitas vezes a criança também não tem autonomia para ir ao banheiro, ela tem muita dependência, né, para as questões básicas do dia a dia.
E aí, dentro de cada uma, tem as suas especificidades. Nenhuma criança é igual a outra, né? Então, não tem como rotular. Todo autista é assim. Um mito que muitas pessoas falam, mas todo autista é inteligente. Nem todos, né? Existem aí dados. Ou todos gostam de se isolar, por exemplo? Isso é mais comum. Isso é mais comum. Isolamento. Isso é um pouco mais comum, o isolamento, né? E muito por que do isolamento? Porque se eu não entendo o mundo lá fora, se eu tenho essa dificuldade, né, de compreender o mundo, de me encaixar nesse mundo, porque também não sou compreendido, então é melhor eu ficar isolado desse mundo. E é um transtorno de difícil diagnóstico? Ele precisa ser com muito cuidado, porque ele se confunde, né, com outras doenças também. Então, ele precisa ser avaliado por uma equipe multidisciplinar de preferência, né? Então, aí com psicólogo, com psiquiatra, com neuro, com fono, é importante que essa criança passe e que aí sim cada um vai aplicar o seu teste, sua forma de avaliar, e aí se chega num consenso. Mais ou menos como a doença, aquela, guardada as devidas proporções, que também exige um monte de avaliações, a fibromialgia, né? Que passa por vários profissionais para poder, no final das contas, fechar o diagnóstico. Fechar o diagnóstico, exatamente. Então, é uma trajetória toda que os pais têm que fazer. Que tem que fazer. Para até fechar o diagnóstico para ver se é ou não é. E é um transtorno que não tem cura. Não tem cura. Ele vai ter apoio, né? Vai ter tratamento para ajudar nas crises, ele não tem cura. A criança com o transtorno do espectro autista, ela vai ter habilidades que ela não tem e que a gente precisa desenvolver. Então, a socialização é uma delas. A criança tem dificuldade de se relacionar, tem dificuldade muitas vezes de se comunicar. Qual a maior dificuldade do autista nível 1? É justamente a comunicação. Eles falam, tem toda a questão da comunicação. Mas a forma que eles falam, para nós, muitas vezes parece que aquela pessoa é arrogante. Parece que aquela pessoa é autoritária. E, na verdade, não é arrogância, não é autoritário. É a forma que ele encontrou de se comunicar. Mas, como a gente olha para um autista nível 1 e aparentemente não tem como saber que é autista, a gente olhando a pessoa falava, mas é arrogante essa pessoa, né? E não, é a forma que ele consegue se comunicar. E aí a gente tem que trabalhar muitas habilidades, desenvolver aquelas que ele não desenvolveu. Então, por isso, todo o apoio, né? E a criança também, ela precisa de uma rede de apoio. Só a família não dá conta. Só a família sozinha não consegue. Também só o psicólogo, terapeuta, a fono não consegue. Ou só a escola sozinha não tem como. É uma rede de apoio. Todos precisam caminhar juntos, né? A gente vê, e talvez seja uma percepção que não seja a percepção correta, mas parece que a gente tem diagnosticado, tem visto, né, um aumento significativo de casos. Você entende que está ocorrendo um aumento de casos ou está se diagnosticando mais? Eu acredito que está se diagnosticando mais, né? Eu acredito que já tenha, mas tem também um aumento, sim. Eu acredito que é um pouquinho de cada uma aqui. E o diagnóstico está acontecendo. Adultos, não se falava de diagnosticar adultos com autismo, né? Hoje se cresceu muito o número de diagnóstico de adultos no autismo, tanto aqui na nossa região, a nível de Brasil, a nível de mundo. Então, quantas pessoas que talvez aí sofreram uma vida toda, né? Porque mas por que eu não gosto de ir em festa, né? Não gosto de barulho, não gosto muito de sair, prefiro ficar em casa. Sim. A pessoa se percebe que ela é diferente, mas ela não compreende o que acontece com ela. Acontece também um índice muito grande de suicídio com pessoas autistas, porque justamente ainda não foram diagnosticados. Você percebe que é diferente, se sente fora daquela realidade, daquele mundo, não consegue se encaixar na sociedade e uma dor terrível, né? Que chegam a tirar a própria vida. Então, quanto é importante o diagnóstico. Muitas vezes
vai se questionar, mas a pessoa adulta, 30 anos, já viveu até agora, né? Tá trabalhando, já tem família, para quê diagnóstico? Porque a pessoa continua com aquele sofrimento, né? O transtorno evolui na pessoa e pode mudar de nível ou não? Ele pode. Se não for tratado, né? Se não tiver um bom acompanhamento, ele pode. Se a pessoa tem um acompanhamento, tem todo o tratamento que precisa, aí ele pode estabilizar e a pessoa começa a desenvolver as habilidades que precisam, que ela não tem, né? De sociabilidade, de comportamento também, tem estereotipia, né? Quando a gente vê a criança mexendo a mão, girando o objeto, a criança girando o corpo. Isso é importante até a gente saber. Quando a gente percebe essa criança, a gente pode dizer, mas tá ansioso, né? Tá agitado, não para? Sim. Na verdade, essa criança, ela está prestes a entrar em crise e o momento de girar um objeto, o movimento de girar a mão ou girar o corpo é a autorregulação do emocional. Então, a criança precisa desse movimento com o corpo para se autorregular. É como a gente, assim, quando tá assim para explodir, né? Tá no limite daquele estresse, do nervoso. Então, a gente também precisa respirar, procurar um lugar calmo, algo que a gente consiga se acalmar. Aquela criança precisa do movimento físico do corpo. Ô, Juliana, o Comped tem alguma estatística, algum levantamento do número de autistas que nós temos aqui em Juí? Nesse momento eu não vou ter dados concretos para te passar, mas é grande. É grande o número. É grande. Se aproxima de quanto? Você não arriscaria um número próximo? Eu acredito que próximo aí dos 300. Próximo de 300, é bastante, gente. É bastante. E hoje atendidos aí pela PAI e a partir de sexta, sábado, vai ser pela Ter Amor. Pela Ter Amor, exato. A Ter Amor, ela já vem fazendo um trabalho com a família, né? É um trabalho muito lindo. Porque nós precisamos do tratamento para a criança, mas também precisamos do apoio para os pais, para a família, né? A família, quando recebe o diagnóstico, ela entra num processo de luto. É difícil, né? É difícil tu olhar para aquela situação e tu pensar, e agora, o que eu vou fazer? O que vai ser da vida do meu filho? Como é que vai ser quando ele crescer, quando se tornar adulto? Como vai trabalhar? Vem uma série, né, de questionamento, de preocupação. Então, a família precisa do apoio. Para a gente fechar, já estamos aí encerrando o nosso tempo, da programação da Semana de Conscientização sobre o Autismo, o que nós temos ainda pela frente? Temos, então, amanhã a inauguração da sede da Ter Amor, às 9h30 da manhã. E junto à sede da Ter Amor está recebendo o CAS, que é um centro de atendimento especializado, então, para autista. E na sede da Ter Amor, então, vai ter um outro trabalho agora, onde vão ter profissionais também atendendo, como psicóloga, TO, né, médicos. Então, vai ser um outro atendimento a partir de agora, né? Isso é ótimo, junto com o trabalho que ela já fazia com a família, né? E para além disso, então, no sábado, nós vamos ter a mateada. Fica aqui o convite para quem quiser nos prestigiar, conhecer um pouquinho, conhecer uma família, uma criança autista, socializar. Nós vamos estar na Estação Cultura. Então, com as crianças, leve seu chimarrão, leve sua família, vai ter escolinha de trânsito para as crianças. Quem tem criança, leve junto, já aproveita, aprende um pouquinho sobre o trânsito e faz essa interação social. E nossa caminhada, que essa semana com a chuva atrapalhou um pouquinho, né? Era para ter saído hoje pela manhã, não deu. Ontem também não. Então, ficou para sexta-feira, dia 11. E aí eu convido toda a comunidade que puder estar presente, abraçar essa causa junto conosco, porque o fato da gente estar junto com eles é o apoio que muitas vezes essa família precisa, que as instituições precisam, né? Porque eles também sozinhos não é fácil eles caminharem. Sim. E a gente dando esse apoio sempre é uma força a mais. Na próxima sexta, que horas? Saindo da onde? Às 9h, saindo do Anfiteatro da Praça. Do Anfiteatro da Praça. Isso, então fica o convite a toda a comunidade que venham participar conosco. Tudo bem. Uma outra oportunidade, gostaríamos que você voltasse aqui para a gente falar mais sobre o Comped, sobre todas as ações do Conselho, né? Sim. E estamos à disposição. Agradeço a gentileza de ter atendido o nosso convite. Eu agradeço também essa oportunidade de poder levar essa informação a toda a comunidade. Juliana Santos, que é a presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o Comped, ela falando aqui sobre a Semana de Conscientização
do autismo, que está em curso em Juí, e a programação segue até sábado. Muito obrigado pela presença aqui. Muito obrigada. Vem aí vem na sequência Josué Santiago com o Amigos e Companhia. A gente volta amanhã com o último Hora Extra da semana. Boa noite a todos. Centro Avançado de Urologia, dirigido pelos urologistas Renato Elamar e Márcio Miller, especialistas no tratamento de doenças do trato urinário, tanto em homens quanto em mulheres. Experiência no tratamento do